voltado para novos negócios, com ênfase em sistemas térmicos, na Comerc Eficiência, uma empresa do grupo Comerc, tá? Fiquem à vontade, a ideia aqui não é nos aprofundarmos no assunto, porque mesmo o tempo não ia permitir isso, é um assunto bastante vasto, essa questão de gestão de caldeiras e sistemas térmicos, tá? Mas a ideia é a gente conversar a respeito de alguns pontos que são importantes, quer seja na gestão desses ativos, quer seja na questão do cuidado com alguns pontos como combustível, a água de alimentação, e o impacto disso sobre a eficiência do equipamento e principalmente sobre o efeito sobre o negócio da empresa, que é redução de custo, né? Mantendo confiabilidade nos sistemas existentes. Fiquem à vontade para fazer perguntas pelo chat, tá? A ideia é que a gente, em 30 minutos, a gente passe por esses pontos, e os próximos 30 minutos a gente pode bater um papo, responder dúvidas, eu aprender com vocês também, né? Tenho certeza que tem bastante gente aí que tem experiência em caldeiras, em sistemas térmicos, e vai ser um momento bacana de troca de ideias, e já na sequência a Agnes já pode deixar também aí meus contatos, meu telefone, meu e-mail, e fiquem à vontade para me ligar, para contatar, para a gente conversar a respeito de algum caso específico, tá? Bem, um ponto inicial é o que é a Comerc Eficiência? Comerc Eficiência é uma empresa do grupo Comerc que é focada em investir, em identificar, desenvolver e investir em projetos de eficiência energética, não só de origem térmica, mas elétrica também, incluindo descarbonização, tá? A gente vê no histórico brasileiro, principalmente, que a maior parte das empresas ela é pautada no investimento, ela é pautada no payback, né? Então, excetuando investimentos em atendimento a normas, em saúde, segurança e meio ambiente, que geralmente são investimentos compulsórios, investimentos em melhorias ou investimentos em novos ativos de produção, ele disputa um bolso, né? Uma quantidade de CAPEX, de verba de investimento no ano. Então, todas as pessoas da empresa geralmente fazem os seus projetos conceituais, seus estudos, e apresentam isso para um board, né? E geralmente o que leva a escolha de um em relação ao outro projeto é essa questão: poxa, se eu botar R$ 100 nesse projeto, em um ano eu recupero esses R$ 100. Se eu botar nesse outro, vai levar 3, 4 anos. Bem, a realidade aqui nossa é que projetos de eficiência energética geralmente estão ali na casa de 3, 4, 5 anos de payback. E geralmente ele é postergado. E como consequência a gente vê que a própria imagem da idade do nosso setor produtivo, né? A idade média dos ativos do nosso setor produtivo está na casa de 17 anos, enquanto essa mesma idade, por exemplo, para a Alemanha, está na casa de 3, 4 anos, né? Então, lá tem um investimento, por várias razões, em manter esses ativos bem modernizados, né? Buscando eficiência, e a gente vai infelizmente vai empurrando. É nesses projetos que a Comerc Eficiência se encaixa. O que a gente faz? A gente entende, o processo do cliente, a gente desenvolve o estudo, avalia o potencial de saving, levanta CAPEX e faz esse investimento e faz esse trabalho de tirar o payback da conta na visão do cliente. Então, a gente
faz um aluguel dessa solução no final desse período, do período de 5, 10 ou 15 anos, depende do tipo de equipamento, essa solução é transferida para o cliente, né? E esse valor de aluguel a gente sempre busca que ele fique abaixo do saving que essa oportunidade pode gerar. Então, a gente antecipa os ganhos dessa solução para o cliente, garante que isso vai ser implementado, né? E de quebra isso ainda traz um ganho contábil interessante para as empresas, que é o retorno sobre o capital investido. Então, como você não faz investimento e reduz sua base de ativos, sem você praticamente fazer esforço, você já tem um aumento nesse KPI financeiro. Então, basicamente é isso que a gente faz. A gente investe em soluções de eficiência energética para o cliente, tá? Caso queiram saber mais a respeito desse modelo, ou tenham algum caso na empresa de vocês que vocês enxergam que, poxa, isso pode fazer sentido, fique à vontade para entrar em contato depois, tá? Bem, um ponto importante é, geralmente quando se fala em eficiência energética, todo mundo pensa em trocar equipamento, né? Eficiência energética ou a troca de equipamento. Muitas vezes né? Muitas vezes Foi o caso, por exemplo, quando as pessoas tinham ou as indústrias, né? E as indústrias ainda têm lâmpadas de vapor de mercúrio, as pessoas tinham aquelas lâmpadas incandescentes, então só desligar ela não adiantava, né? Então o pessoal trocou por LED, teve um ganho, motores, durante muito tempo teve esse processo também de troca de motores de baixa eficiência por de alta eficiência, mas sempre que você ou coloca uma nova tecnologia ou troca uma tecnologia por outra, isso carrega consigo alguns aspectos importantes. Primeiro, quem investiu quer ter certeza de que naquele tempo que foi definido o payback, esse capital retorne, né? Só que muitas vezes você precisa garantir que essa nova tecnologia esteja funcionando adequadamente ao longo do tempo, né? E que as pessoas estejam usando essa tecnologia da maneira correta. Um exemplo, né? Muitas vezes empresas colocam motores mais caros, com alta eficiência, só que às vezes esquecem de redefinir os seus processos, por exemplo, de manutenção, né? E de treinar as pessoas para ou operar ou dar manutenção nesse equipamento. Então, às vezes, na primeira manutenção, você faz uma manutenção num motor que deveria ser de maneira feita diferente, você faz como se fosse um motor antigo ainda, você praticamente perde toda aquela questão da alta eficiência dele. Então, você prejudica não só o equipamento, não só o processo, mas você mata o ganho que esse projeto pode trazer. Um caso específico também para caldeiras, para fornos industriais, muitas vezes o cliente investe em queimadores de alta eficiência e a gente chama de low NOx. São queimadores que garantem uma baixa concentração de NOx, um poluente que é monitorado pelos órgãos ambientais, né? E, poxa, são queimadores caros, e o cara implanta e às vezes esquece de modernizar os seus processos de manutenção e de treinar as pessoas para dar isso. Então, na primeira parada de NR13 ou de verificação, o camarada vai lá e pum, coloca uma chave de fenda num queimador daquele, todo aquele aparato, aquele estudo de CFD, de geometria, é comprometido, às vezes, em menos de um ano. Então, isso é muito importante, tá? Então, o mais importante que eficiência energética é a gestão energética, que você olha a tecnologia, você olha se os seus processos estão bem adequados, não só de manutenção, mas será que eu estou operando da maneira mais econômica ou mais confiável, né?
E, por último, pessoas. Sem pessoas, você não consegue fazer nada rodar. Você pode ter uma Ferrari e o pessoal vai usar essa Ferrari como um Fusca. Então, treine pessoas, garanta que elas estejam engajadas no objetivo da empresa, quer seja redução de custo, quer seja redução de pegada de carbono. Então, essa visão é muito importante. E o que ajuda bastante nessa questão de fazer esse tripé funcionar? Hoje em dia, Indústria 4.0 é uma baita de uma ferramenta. Por quê? Porque eu garanto que na questão de processos eu tenha informações confiáveis na hora certa para a pessoa certa e garanto que essas informações, quando encontrem pessoas que estejam treinadas ou dentro de um processo bem definido, elas saibam o que fazer e quando fazer, né? Então, isso torna mais fácil você tirar o máximo valor dos ativos existentes, tá? Isso é um ponto muito importante. Não pense em eficiência energética só como troca de equipamento. A gestão energética é muito mais ampla que isso. E para ter isso, você precisa ter dados, informações, medir, armazenar e saber tratar, e principalmente pessoas que consigam tirar conclusões adequadas, certas, né, dos dados e do processo que está posto ali. Tá? E aí, por que a gente dá atenção a sistemas de vapor? E eu vou mais além, não só de vapor. Né? Por que eu tenho que dar atenção a sistemas térmicos que envolvem combustíveis? Aí eu tenho vapor, eu tenho forno industrial, eu tenho a indústria de cerâmica, né? Tem fornos, a indústria cimenteira tem fornos que tem um consumo energético bem alto. Pelo seguinte, a gente olha deixa eu só mudar o meu ponteiro aqui, rapidamente. A gente vê no quadro abaixo o potencial de economia de energia de cada item típico de indústria, né? Apesar de sistemas de vapor e aquecimento ter um potencial alto, a gente vê que os outros processos que consomem energia também têm esse potencial. Só que o ponto principal é o quanto de energia está envolvido em cada processo desse. Porque 50% de R$ 1 é muito ou é pouco, né? Vai depender, mas você colocar aqui, você pegar 50% de R$ 1 ou 20% de R$ 100, né? Essa é um ponto importante para se avaliar. Então, onde é que eu vou atacar, que processo, que sistemas eu vou atacar na realidade da minha indústria, e de repente, com 20% do esforço, eu consigo atingir 80% de resultado, né? Pelo menos numa primeira etapa. E os sistemas térmicos geralmente têm essa característica. Tá? Óbvio, tem que ver o tipo de indústria. Tem indústrias que são altamente focadas em elétrica e às vezes tem um aquecedor de passagem para manter uma água aquecida. Nesse caso aí não faz sentido. Agora, pega uma indústria de papel e celulose, por exemplo, que 80% da energia da unidade produtiva ela é térmica. Então, poxa, você melhorar 1% do teu sistema térmico, isso é um impacto muito grande do ponto de vista de custo dessa companhia. Tá? Então, por isso é importante, todos que têm caldeira, forno, sistemas de aquecimento, sistemas de secagem, spray dryer, esse tipo de coisa, é importante dar uma boa olhada nesses sistemas, porque eles têm um potencial muito alto eu não digo de melhoria, porque melhoria vai depender do estado que está hoje, mas de impacto sobre o resultado, sobre a questão de custos da empresa ou do setor, do departamento na qual esse equipamento está sob responsabilidade. Né? Bem, e eu sempre vou tomar aqui o
sistema mais simples, até para a gente usar ele como modelo, tá? Que é um sistema de geração de vapor típico, tá? Mas muitas coisas que a gente vai falar aqui, como eu já adiantei, vai servir para outros processos, outros equipamentos que têm o uso de combustível como fonte de energia, tá? A gente pode até depois, caso alguém tenha algum ponto específico de um equipamento desse, a gente pode conversar, mas eu vou focar em caldeira por ser mais simples e mais fácil da gente discorrer sobre esse assunto, tá? Então, um ponto interessante é que, considerando que toda entrada de energia do equipamento ele provém do combustível, a gente tomando isso como 100%, a gente tem três grandes pontos, caminhos dessa energia, né? Primeiro deles é a própria geração do vapor em si, que está aqui considerado como uma caldeira. E a caldeira ela tem alguns pontos de perda de energia típicos, né? Então, você tem a perda de calor o que é uma descarga de fundo? Descarga de fundo, no caso de caldeiras com combustíveis líquidos e gasosos, é o blowdown, é uma descarga da água da caldeira que se faz para manter a concentração dos sais internos da caldeira de forma adequada. Só que você pega uma massa de água quente e você acaba jogando fora. Isso leva um pouco dessa energia. No caso de caldeiras que queimam carvão, pneu e madeira, você ainda tem a questão das cinzas, né? Essa cinza também carrega um pouco dessa energia. Outra fonte de perda é o que a gente chama de radiação e convecção. Em termos de radiação, a caldeira, óbvio, ela tem o costado, as paredes dela são quentes, apesar de todas as proteções possíveis, tem uma perda por ali. Às vezes você tem refratários quebrados dentro dessa caldeira, e aí essa perda ela aumenta, né? E também tem a questão de você ter furos no costado, nas paredes dessa caldeira, e aí, dependendo de como é a pressão interna da caldeira, você pode ter perda de exausto quente, né? Então, os gases de combustão você acaba perdendo, ele sai da caldeira, são gases quentes, ou você tem uma entrada que a gente chama de entrada de ar falso, você tem ar frio entrando na caldeira, e isso acaba gerando essa perda de calor por radiação e convecção. E o principal ponto de perda aí de eficiência e calor estão nos gases da chaminé, por uma questão natural, né? Você tem uma massa um volume de gases grande dentro de uma caldeira, isso é encaminhado para a chaminé, e se você não tiver nenhum, que depois a gente vai até discutir, nenhum aparato que consiga recuperar esse calor, você acaba saindo aí com gases acima de 200 graus, o que acaba levando energia embora também. É uma parte da energia do combustível que está indo embora. Outro ponto, então, só no ponto de produção, você já deixa aí entre 30% e 20% da energia que o teu combustível pode prover, tá? Outro ponto importante de um sistema de vapor, e vale para outros sistemas de calor também, é o sistema de distribuição. Então, a maior parte das indústrias, ela tem um sistema de geração centralizado, e isso é distribuído. E tem desafios importantes nessa área de distribuição, principalmente de vapor, que é um bom dimensionamento. Geralmente, uma indústria, quando é nova, ela já nasce bem dimensionada se o projeto foi bem feito. Só que, conforme a indústria vai crescendo, uma nova unidade, um novo equipamento, você vai começando a puxar mais vapor, e às vezes essa tua tubulação já começa a não estar mais adequada tanto para
entregar a vazão de vapor que está sendo requerida, e aí você começa a ter perda de carga, começa a ter o dimensionamento do isolamento térmico já não vai ser tão adequado, ele começa a aquecer e jogar calor fora, o próprio isolamento começa a se degradar também, e na indústria a gente vê que não tem assim um processo de troca ou de manutenção permanente nesse tipo de coisa, né? E além disso também tem a volta do condensado, dessa água quente que você usou o vapor, ele condensou, virou água e você retorna para a caldeira. Então, a tubulação de condensado pode também não estar mais adequada. Outro ponto são purgadores. Então, o que acontece? Sempre que você tem um transporte de vapor, seja por qual meio for, você tem perdas de calor. Geralmente, para uso em processo, eu não vou entrar no detalhe de uso de vapor para gerar energia elétrica, que tem algumas características diferentes, mas mais focado no processo, as caldeiras geralmente geram vapor saturado ou até 10 graus acima da saturação. O que é um vapor saturado? É um vapor que, se você tirar um pouquinho de energia dele, ele já vira líquido, né? Esse é o vapor mais indicado para processos industriais, para troca de calor, para aquecimento, né? Então, conforme você vai passando com esse vapor por dentro de tubulação, ele vai tendo perdas de calor e um pouco desse vapor vai virando condensado. E aí existem, enfim, tem os vasos de acumulação, ali tem os purgadores, onde são sisteminhas que são válvulas que abrem automaticamente para jogar esse condensado, ou joga fora, né? Ou joga em calhas de drenagem. Só que isso é perda, né? Então, e quanto mais você aumenta a vazão em uma tubulação que já não está mais suportando, não está mais dimensionada para isso, você tem mais perdas, além da degradação da própria tubulação. Então, começa a vir um efeito cascata. Então, geralmente, essas perdas distribuídas em sistemas de distribuição, essas perdas de sistemas de distribuição, elas estão na casa entre 5% e 15%. Algo interessante que já tem empresas aqui no Brasil, lá fora já tem bastante, mas aqui no Brasil começou a dar uma olhada agora, é a geração distribuída de vapor, a partir de caldeiras elétricas. Então, são caldeiras que você coloca elas a gerar o vapor na cara do processo que precisa desse vapor. Então, você reduz bastante essa questão da distribuição, né? É algo interessante, mas está começando agora. Então, até chegar ao sistema de uso final desse vapor, você sai de uma entrada de toda a energia que você entrou com combustível, você acaba utilizando entre 56% e 75%. Então, tem o desafio da eficiência energética, da gestão energética, é reduzir essas perdas para que você tenha o máximo de eficiência global do sistema, ou seja, a máxima energia que chegue no sistema de uso final, tá? E aí tem um ponto importante. Eu acho que todos que têm carro costumam fazer, isso já vem no próprio painel, né? Que é a questão, poxa, quantos quilômetros eu faço com litro ou quantos litros por quilômetro o meu carro faz, né? Isso é importante. E para sistemas térmicos é a mesma coisa, tá? É a mesma coisa. E tem um ponto mais importante ainda. Muitas vezes você saber quantos quilômetros faz com um litro de combustível, isso não quer dizer que você está poupando, né? A conta correta a ser feita é quantos reais, quantos quilômetros eu faço por um real, né? Por real comprado. Por que isso? Porque às vezes você pode escolher, tem alguns casos de caldeira que você pode escolher um combustível mais, vamos dizer assim, com maior qualidade, uma madeira com menor umidade, né? De repente um gás combustível com um maior poder calorífico, outro com menor poder calorífico. E, na verdade, a conta que tem que ser feita é, primeiro, se o meu equipamento aguentar usar esse tipo de combustível, ele já se torna uma opção. E, principalmente, é ver quanto vai custar por
tonelada de vapor, né? O uso desse combustível. O meu vapor vai ficar mais caro, mais barato, né? Então, esse é um ponto muito importante, tá? A ser avaliado. Já existem outros tipos de equipamento que você não tem muita flexibilidade, né? Olha, você tem que queimar gás natural nessa condição, ou você não tem outra fonte próxima. Então, aí você tem que avaliar se, dependendo se a tua caldeira já tem um tempo, ou simplesmente avaliar do ponto de vista financeiro mesmo. Poxa, será que vale a pena eu trocar uma caldeira ou colocar uma outra caldeira ao lado, que possa queimar um combustível mais barato? Esse é um caso típico, por exemplo, de biomassa, né? Muitas empresas fizeram e estão fazendo isso, né? Ou trocando a caldeira a gás por a biomassa, ou colocando uma biomassa do lado, né? Quanto mais caro o combustível, maior é o benefício das ações de gestão energética. É óbvio, né? Porque você consegue, quanto mais você consegue reduzir o consumo desse combustível, o saving vai ser maior, e é isso que tem que ser avaliado quando você quiser cogitar essa ideia principalmente de troca de combustível, uma troca de caldeira, tá? E um ponto importante: sempre que a gente está no Brasil, no Brasil, no mundo as coisas mudam muito rápido. Aqui no Brasil muda mais ainda essa questão econômica, né? Às vezes o pessoal me pergunta, o que vale mais a pena? Eu usar biomassa, eu usar energia elétrica, gás natural, sei lá, óleo combustível? A minha resposta é sempre o seguinte, cara: você tem que olhar na tua região, primeiro, como varia o custo desses combustíveis. Não só olhar para trás, porque às vezes só olhar para trás não quer dizer que o futuro vai ser semelhante, mas dá uma entendida como é que está o contexto desse combustível na tua região. Tem muita gente usando, né? Biomassa é um caso típico. Tem muita gente usando biomassa, né? Segundo, quem fornece? Tem fornecedores desse combustível fácil? Você vai ficar na mão de um só? Quantos podem te oferecer isso? A base de que ele varia, né? Volto na biomassa. Biomassa eu acho muito interessante. Sempre que é possível fazer essa migração, eu acho interessante, sob certos aspectos. Só que você tem que ficar muito esperto, porque, primeiro, a gente tem certas regiões do Brasil que tem uma escassez de biomassa muito grande. E segundo, você tem que torcer para que nenhuma indústria, por exemplo, de papel e celulose resolva se instalar perto da tua região, porque isso vai fazer o custo dessa biomassa existente subir exponencialmente. Então, sempre essa questão de matriz, você tem que tomar muito cuidado, e principalmente na indústria, às vezes você não tem que buscar o menor preço. O ideal é você buscar o melhor preço, e o melhor preço envolve um custo bem comportado, você ter uma garantia de que vai ter esse combustível no médio e no longo prazo, né? Você vai ter bons fornecedores desse combustível, então você tem que analisar isso muito bem. E por último, a questão de, a partir de boas medições, você definir bons KPIs, bons indicadores-chave para que você possa acompanhar, né? Eu sempre gosto de acompanhar o reais por tonelada de vapor, porque ele engloba vários aspectos relativos ao sistema de térmico de vapor, né? E, óbvio, depois você pode cascatear para outros KPIs para fazer um diagnóstico caso esse reais por tonelada comece a variar muito ou subir muito. Então, você vai criando outros KPIs que estão relacionados a ele para identificar: poxa, eu estou perdendo na caldeira, na distribuição, o meu combustível está muito caro, o meu sistema de tratamento de água é a manutenção da minha caldeira que está me afetando, a indisponibilidade da caldeira que está me afetando. Isso é um ponto importantíssimo também, tá? Então,
esse é um ponto bastante interessante e importante para quem faz gestão desse tipo de equipamento ficar de olho. Tá? Bem, seguindo nessa lógica da gente ter um modelo para discutir, né, eu criei um modelo, sistema teórico, tá, simplificado, só para a gente ver o impacto de cada uma das ações que esse impacto pode ter em custo e em emissões de operação. Tá? Então, o modelo que eu estou criando é uma caldeira com capacidade de 10 toneladas por hora, uma pressão de 8,5 bar absoluto, temperatura de vapor de 184 graus. Eu estou considerando que a água que eu alimento essa caldeira, ela tem 40 graus, então ela, vamos dizer assim, não seria uma caldeira que está recebendo todo o seu condensado de volta, tem um blend aí entre condensado e água nova, água de make-up, que a gente chama. Tá? Estou considerando que essa caldeira ela é perfeita, ela não tem perda, né? É uma eficiência teórica de 100%, ou seja, a cada um quilocal que eu coloco ali de energia vinculado ao combustível, eu estou conseguindo tirar isso do outro lado em forma de vapor. Tá? O consumo de gás natural estimado é de 740 normal metro cúbico por hora. Isso gera emissões na ordem de 1,57 toneladas de CO2 equivalente por hora, me dá um custo de vapor de R$ 296 reais por tonelada de vapor, e considero que essa caldeira funciona 24/7, ou seja, 24 horas, 7 dias por semana, e tem uma disponibilidade anual de 95%. Por que 95%? Porque mesmo ela sendo perfeita, você no final do ano tem que parar para fazer todo o processo que a NR13, que é uma norma regulamentadora do Ministério do Trabalho, exige em equipamentos de pressão. Tá? Bem, tomando esse modelo, o primeiro ponto que a gente vai avaliar é a questão do ar de combustão. O ar que você tem que insuflar na caldeira para poder misturar com o combustível e gerar a combustão. Idealmente, você tem uma relação estequiométrica entre a quantidade de mols de moléculas de combustível por quantidade, por mols de molécula de oxigênio. Só que o mundo não é perfeito, você precisa sempre ter um excesso de ar para poder garantir uma queima completa desse combustível. Né? Só que o ar, ele além de oxigênio, ele tem o nitrogênio. O nitrogênio é o inerte, então ele acaba entrando no sistema, sendo aquecido, e sai, você entra com ele em 25 graus, 30 graus e sai pela chaminé. Se for uma caldeira que não tenha recuperação de calor nenhum, sai a 250, 270 graus. Se tiver uma recuperação, sai a 125, 150 graus. Mas mesmo assim ele carrega essa energia. Então, sempre que você consegue reduzir essa quantidade de ar, que você consiga fazer com que o excesso seja o mínimo possível, você ganha eficiência. E uma regra típica é que geralmente 5% de redução de excesso de ar aumenta a eficiência da caldeira em torno de 1%. Então, usando o nosso modelo e aplicando isso, a gente teria aí um saving anual. Se eu aplicasse uma solução que consiga fazer muito bem esse controle, para o nosso modelo, tá? Gás natural, eu teria aí um saving anual em torno de R$ 246 mil e uma redução anual média de 131 toneladas de CO equivalente. Tá? E aí tem alguns pontos de atenção. Tá? O que define essa relação ar-combustível, esse excesso? Praticamente são dois parâmetros. O primeiro
é o fabricante da caldeira barra fabricante do queimador, né? Então, cada queimador, cada caldeira tem sua especificidade e que exige uma quantidade maior ou menor de excesso, quer seja para garantir a queima total, quer seja para garantir a estabilidade da chama, né? A chama que você tem dentro de uma caldeira, ela tem um cuidado muito grande dos fabricantes para manter ela estável e de preferência bem longe entre aspas, né? Que a chama não toque nos tubos e nem nas paredes, porque uma chama ela é um plasma. Um plasma é formado por radicais livres, então são moléculas, são cátions e ânions com grande quantidade de energia. Então, isso acaba fragilizando os materiais, acaba danificando e isso reduz a vida útil do equipamento. Então, esse é um ponto importante. O outro ponto importante é que combustível que você usa. Então, é um gás combustível? Então, se for um gás combustível, o excesso de ar típico é na casa de 5 a 10%. Isso explica porque, geralmente, as próprias empresas distribuidoras de gás fazem ou faziam esse tipo de cálculo, né? Quanto eu vou poupar de combustível se eu trocar uma caldeira a óleo por uma a gás? Muito do ganho estava nessa redução da quantidade de ar em excesso, tá? No caso de líquidos, um ponto muito importante que tem que ser avaliado é a viscosidade desse líquido. Então, o excesso de ar está na casa entre 10% e 30%. E aí tem pontos importantes que você tem que observar, que é se eu vou pré-aquecer esse combustível para reduzir a viscosidade, eu tenho que garantir que eu tenho um bom queimador com um bom sistema de atomização. Então, é um bico na qual você, seja por injeção de ar, seja por pressão, seja por injeção de vapor, você faz esse combustível se dividir em gotículas, e isso aumenta a área disponível do combustível para que o oxigênio consiga chegar e tenha uma queima mais comportada, completa e com menor excesso de ar, tá? E no caso de sólidos é um desafio, né? Quando eu tenho sólidos moídos, uma granulometria bem pequena, e eu tenho uma caldeira em que esse sólido ele fica suspenso, como são os leitos fluidizados, eles vão apresentar uma característica assim semelhante aos combustíveis líquidos, né? Por essa questão de estar bem moído, você também tem uma grande área. Agora, quando você tem como cavaco ou uma grelha fixa, uma grelha vibratória, enfim, ou você usa lenha in natura, isso já é um desafio. Então, isso exige um excesso de ar bem grande e por isso que essas caldeiras costumam ter eficiências mais baixas do que quando usado combustíveis líquidos e combustíveis gasosos. Então, quando você, por exemplo, usa uma lenha em uma grelha fixa, o excesso de ar fica na casa de 60% a 120%. Então, você vê que vai aquecer muito nitrogênio e, inclusive, oxigênio também. Tá? Agora, tem um ponto importante. Reduzir a quantidade de ar de excesso é interessante? Mas tem que tomar cuidado porque você vai ter um ponto a gente chama de região econômica, porque o aumento do excesso de ar, a perda da eficiência apresenta uma relação linear. Só que o déficit de ar ele é mais prejudicial do que o excesso, porque o impacto sobre a eficiência, ela é exponencial. Por quê? Porque você começa a parar de queimar combustível. Então você começa a jogar combustível fora, tá? E além do desperdício de combustível, você tem outros problemas. Por exemplo, formação de fuligem. Então isso tanto vai atacar
a eficiência da tua caldeira, porque essa fuligem vai se depositar em algum lugar e ela vai gerar uma dificuldade nas trocas térmicas dentro da tua caldeira, quanto ela vai começar a sair pela chaminé. E aí, ou ela vai sobrecarregar o teu sistema de filtragem, filtro manga, filtro eletrostático, etc., ou vai sair pela chaminé, e aí você vai arrumar uma confusão danada, quer seja com moradores e principalmente com os órgãos ambientais, tá? E tem algo pior ainda, que se você entrar com, o que pode acontecer, você entrar com menos ar do que o necessário, você pode ter acumulação de combustível em certos pontos da tua caldeira, do teu equipamento, além da possibilidade até mesmo da chama se apagar, né, pela questão da pressão que pode se acabar essa pressão pode ficar abaixo da exigida pelo fabricante, isso pode apagar. Bem, todo lugar onde tem formação de atmosfera explosiva e seja quente é um risco para que você tenha um acidente grave, né? Outros pontos de melhoria em relação a isso. Primeiro, pré-aquecer o ar de combustão. Isso é bastante, normal, usual. Então, você usa trocadores de calor, quer seja para recuperar o calor do exausto, quer seja para você usar alguma outra fonte externa de calor. Um exemplo, às vezes tem empresas que não têm acesso à rede, à distribuidora elétrica, né, à rede integrada nacional, sistema integrado nacional, e tem os seus geradores a diesel, por exemplo. Muitas empresas acabam pegando esse exausto ou pré-aquecendo o ar que vai para um equipamento de geração de vapor ou pré-aquecendo a própria água, que a gente vai falar depois. Então, esse é um ponto importante, interessante, pré-aquecer esse ar de combustão. O segundo visa você reduzir a quantidade de nitrogênio no teu ar, né, no teu comburente. Você enriquece o ar com oxigênio. Existe, inclusive, tecnologias que só usam oxigênio, que a gente chama de oxy-fuel. O grande ganho disso é você ter um controle muito mais fino dessa relação ar-combustível e praticamente eliminar o nitrogênio da equação. Então, você evita toda aquela questão de ficar aquecendo o nitrogênio e jogando isso fora. Você tem que fazer conta, porque isso exige todo um sistema de controle, todo um sistema de instrumentação, tem o custo do oxigênio, né, que você vai ter que ter um fornecedor desse fluido, você tem que ter um queimador especial, tem que fazer conta, mas dependendo do custo que você paga no teu combustível, pode fazer todo sentido, tá? E aí, outros pontos, assim, mais, vamos dizer assim, menores, tá? Mas reduzir a umidade do ar. Então, às vezes, tem empresas que têm um processo poxa, tem vapor, tem sistemas que acabam liberando vapor saturado na sua atmosfera interna, coisa parecida, e às vezes o sistema que puxa esse ar para dentro da caldeira acaba puxando esse ar super úmido, então às vezes vale a pena investir em puxar esse ar de algum lugar onde não tem essa atmosfera rica em umidade, e outra é garantir um ar limpo, porque novamente, clientes que tenham um processo que tenha formação de fuligem, poeira, toda essa poeira, ela se for jogada para dentro de uma caldeira, em algum lugar, uma parte dela vai se depositar em algum lugar. E isso, ao longo do tempo, acaba gerando problemas, tá? Outro ponto importante é uma atenção com o combustível. Combustíveis gasosos, eles costumam ser mais fácil de lidar, tá? Eu trago apenas uma ressalva. Geralmente, no caso de petroquímicas, de refinarias, existe a formação que ele chama de fuel gas. São gases de purga, gases não especificáveis,
que vem uma mistura de compostos ali dentro e, principalmente, você não tem um controle da concentração desses compostos. Então, qual o impacto disso? Cada composto ele tem uma energia intrínseca que a engenharia transforma em poder calorífico, né? Tem um poder calorífico superior e inferior. O superior ele leva em conta a energia da água que forma na combustão, né? Então ele forma vapor, eu condenso, gera água, eu levo em conta esse calor dessa condensação, e o inferior considera que não, eu não vou condensar água nenhuma, vai sair tudo lá pela chaminé, que tipicamente é assim, né? E é o valor que a gente usa, que é o quilojoule por quilograma, quilocal por quilograma de combustível ou por normal metro cúbico. Quando você tem um combustível gasoso que você não consegue ter uma especificação da composição dele, você vai ter um PCI, um poder calorífico variável. E aí, esse aspecto, você tem que tomar muito cuidado, os limites superiores e inferiores, com os seus equipamentos que usam esse tipo de gás, porque você pode acabar jogando a mesma quantidade de gás, vamos dizer assim, o mesmo volume, né? Vamos dizer que se eu fosse usar gás natural, eu uso 100 normal metro cúbico hora para gerar tal quantidade de vapor. Se você variar o PCI desse gás, acrescentando hidrogênio, etano, eteno, propano, o mesmo volume de gás, ele vai ter uma energia, pode ter uma energia muito superior. E aí você vai jogar uma carga térmica muito grande para dentro do seu equipamento e a pressão pode subir muito rápido, você pode danificar os internos, porque a temperatura da chama vai subir. Então, esse é um ponto importante para ser observado, principalmente em termos de segurança de processo. Tá? Já combustíveis viscosos, sólidos e heterogêneos, isso tem que ser muito bem gerido, tanto do ponto de vista de processo de segurança, quanto do ponto de vista de eficiência também. Então, questões como temperatura. No caso, por exemplo, de usar óleo combustível, você aumentar essa temperatura, você reduz a viscosidade, então você facilita a atomização, como eu já tinha comentado anteriormente. Umidade. Umidade é importantíssimo você ficar de olho, principalmente biomassa, que como você pode comprar biomassa de diferentes fornecedores, às vezes você não consegue fazer uma homogeneização do ponto de vista de umidade bem feita. Então, às vezes você pode entrar com uma biomassa com umidade muito alta e você não consegue atingir a especificação do teu vapor, né? Você coloca combustível e parece que ele está frio ainda, né? Então, boa parte da energia da queima desse combustível está indo para vaporizar essa umidade que está nesse próprio combustível. Isso vale também para alguns tipos de óleo, por exemplo, tem algumas empresas hoje que já estão usando o bioóleo, que provém aí da gasificação de biomassa, ou na gasificação de resíduo urbano, etc. Né? Então é importante ficar de olho na umidade desse combustível. E também tem um ponto, não é só a questão do equipamento, você tem que ficar de olho nisso também por uma questão econômica, porque às vezes biomassa, madeira, por exemplo, tem dois fornecedores, cada um está fornecendo, o meu é 300 reais a tonelada, o outro também, não, é 300 reais a tonelada. Só que um tem uma umidade de 40%, o outro tem uma umidade de 35%. Então você tem que ficar esperto, porque mesmo que esse de 300 reais a tonelada com 40% aí de umidade baixe um pouco o preço, pode ser que vale a pena pagar um pouco mais por uma biomassa de menor umidade. Por quê? Porque o teu KPI principal deveria ser reais por tonelada de vapor. Então, por aí você pega até essa questão. Tá? Composição, como eu expliquei, a questão da composição desse combustível, do ponto de vista tanto de poder calorífico que você vai ter nisso, quanto que também tem um impacto econômico importante, quanto na questão da segurança e controlabilidade do teu processo.
Granulometria, isso é muito importante para a questão de biomassa, de carvão, né? Então, você garantir que seja homogêneo e atendendo às especificações do fabricante, você vai tá atingindo esse objetivo de garantir uma queima completa e também não gerar problema para o teu equipamento. A atomização, garantir que você consiga ter um bom jato de combustível líquido para que ele tenha essa queima completa. E contaminantes, isso é importantíssimo também. Se você compra combustível, no caso sejam combustíveis aí à base de petróleo, a gente tem a ANP, né, que faz toda a padronização e faz essa fiscalização para que os combustíveis estejam dentro da especificação. Então, se você já está adquirindo isso, dificilmente você não vai adquirir isso de qualquer um. Qualquer um não tem para vender esse tipo de combustível, mas é importante também avaliar se a tua caldeira, o teu equipamento, ele está adequado para aquele tipo de combustível que está sendo ofertado. Então, se a questão de teor de enxofre, né, teor de umidade, etc. E quando você trabalha com carvão e biomassa, isso já fica um pouco mais evidente. Então, você tem que garantir que o teu carvão tem um nível de cinzas adequado para aquela caldeira que foi implementada, questão de enxofre, questão de contaminantes como, sei lá, vanádio, outros sais que podem acabar danificando aí bastante a tua caldeira. E no caso da biomassa, tem que ficar de olho se não está vindo ali o que a gente chama de ponteiras, são as últimas pontas por exemplo, de pinos ou de eucalipto, ou pedaços do toco dessas árvores, a parte de raiz, que às vezes é picado junto. Por quê? Porque essas partes apresentam cloreto em maior concentração e isso causa bastante problema em caldeira, tá? E outro ponto importante é aquelas empresas que fazem aquela coleta de madeira na indústria civil, da construção civil, em ceasas, esse tipo de coisa, em moveleira, porque tem que ficar muito de olho, porque pode vir alguma quantidade de madeira ali que possa ter tido um tratamento, pintura, coisa parecida, e aí pode vir contaminado com arsênio, com hidrocarbonetos, e isso, além de pode prejudicar a tua caldeira, tem o problema que você pode ser multado aí pelo órgão ambiental por estar tendo essas emissões. Tá? Então, um ponto importante. E aí, usando o nosso modelo, supondo que a gente evite a não queima de 2% de gás natural, isso gera um saving de quase R$ 500.000 por ano e uma redução anual aí de 262 toneladas de CO2 equivalente. Eu botei um ponto de um asterisco ali, porque todo o gás natural não queimado ele sai pela chaminé, e o gás natural, o metano, ele tem um poder de efeito estufa 5 vezes maior que o CO2. Então, o potencial de evitar isso, ele acaba sendo multiplicado. Tá? E ponto importantíssimo: o melhor combustível é aquele que atende os requisitos econômicos, ou seja, ele tem um custo melhor, ele não tem uma variabilidade ao longo do ano que o seu CFO não consegue fazer conta de jeito nenhum, estoura a conta sempre no final do ano para mais ou para menos, né? Requisitos ambientais e de risco da empresa. O que é risco da empresa? É você, de repente, escolher um combustível que não tenha fornecedor na tua região, ou vai chegar a um ponto que não vai mais ter. E aí você vai ficar na mão, e isso é pior do que pagar caro. Né? Esse é um ponto importante do ponto de vista de combustível. Outro ponto, talvez o mais importante aqui na parte das caldeiras, é a questão do exausto. Tá? Então, tudo que você joga para dentro da caldeira, do ponto de vista de ar combustível, ele vai sair lá pela chaminé.
E ali você vai ter perdas. Essas perdas vão estar relacionadas, por exemplo, com combustível que não tem uma queima completa, aí perdas por hidrogênio, monóxido de carbono e carbono puro, no caso de fuligem, perdas pela umidade do combustível, pela umidade do ar, e cinzas, no caso de carvão e de biomassa. Ponto importante é que um número típico, né, é que 22 graus de redução na temperatura desses exaustos, ele geralmente ele aumenta a eficiência da caldeira em cerca de 1%. Geralmente as caldeiras acabam tendo dois tipos de aparato. Eu vou dizer três, tá? Já vou explicar por quê. Para tentar absorver o máximo de energia desse exausto. O primeiro deles é um sistema que fica interno, que é o superaquecedor. Mas geralmente as caldeiras com superaquecedor, elas são voltadas para gerar vapor de alta temperatura, não saturados, né? Por isso que dizem superaquecido, geralmente para colocar ele em turbinas, né? Em equipamentos que não podem ter gotícula de água nos seus internos. Então isso ajuda também a aumentar a eficiência de uma caldeira. Só que para caldeiras normais, voltadas para processo, tem dois sistemas que geralmente são utilizados. O primeiro deles a gente chama de economizadores. Economizadores é um trocador de calor que ele é interno, né? Ou interno ou externo, enfim, que ele pega a água que você vai alimentar essa caldeira, passa por um trocador e pelo outro lado do trocador passa esse exausto. Então você recupera um pouco de calor desse exausto aquecendo a água que vai entrar na caldeira. Tá? O outro é o que a gente chama de pré-ar, é um pré-aquecedor de ar. Então você tem um trocador ar, onde de um lado passa o ar que você vai jogar para dentro da caldeira, para usar na queima, né, do combustível, e pelo outro lado passa o exausto. Esses equipamentos, geralmente, eles são bem grandes, tem que avaliar muito bem em qual tipo de caldeira vai ser colocado. Geralmente são caldeiras de alta capacidade, porque é um equipamento que não costuma ser barato e costuma ter uma manutenção bem chata. Algumas empresas, refinarias petroquímicas, costumam usar um trocador que a gente chama de rotativo. É um trocador que ele busca uma redução de tamanho e automaticamente de custo. Só que ele também vai ter a sua manutenção bem complicada, porque é um equipamento não estático, como o nome diz, ele fica girando, um disco girando ali, né? Bem, a temperatura típica no exausto de caldeira, quando você não tem um economizador, um pré-ar ou qualquer outro mecanismo de recuperação, está na casa dos 250 graus Celsius. Quando a gente aplica essas melhorias, geralmente o limite fica na casa de 125 graus. Por que esse limite? Pelo seguinte, a pior coisa que pode ter na chaminé de uma caldeira ou de qualquer equipamento sujeito à chama é você ter água condensando. Então, para garantir que você não tem essa água condensando, lembre que na combustão você gera CO2 e água, né? A água sai na forma de vapor. Só que quando ela condensa, a maior parte dos combustíveis tem algum enxofre na sua composição. E quando mistura água com enxofre, você acaba gerando ácido sulfúrico. E isso vai acabando com o teu ativo, começa na chaminé, e isso pode ir detonando muito mais pontos ali dentro da tua caldeira, se você tiver essa condição. Tá? Então, por isso que o limite, geralmente os típicos, é na casa de 125 graus para garantir que não, em nenhum momento do ano isso fique abaixo dos 100 graus e tem essa condensação. Tá? Então, a gente chama de temperatura de ponto de orvalho. Então, esse é um ponto muito importante de atenção. E
a gente aplicando essa melhoria no nosso modelo, né, baixando a temperatura de 250 graus para 125, a gente tem um save anual aí de R$ 1.400.000 naquele nosso modelo, né? Então vê que o impacto dessa ação ela é muito grande, né? E uma redução anual média aí de 740 toneladas de CO2 equivalentes, tá? E agora vamos para o outro lado da caldeira, que é a água. A água também talvez seja o ponto, olhando do ponto de vista de gestão de ativo, o item que mais tem que prestar atenção é a gestão desse sistema de tratamento de água, porque além da eficiência, ela está completamente ligada à questão de segurança desse processo e principalmente da disponibilidade dessa caldeira. A disponibilidade é quanto tempo essa caldeira fica parada, seja para fazer limpeza, seja para fazer manutenção ou coisa parecida, tá? Quais são, geralmente a qualidade da água que você tem que botar numa caldeira, ela é bem dependente da característica do vapor que você precisa. Geralmente vapores com alta pressão exigem que a água tenha uma qualidade muito superior. Já caldeiras com vapor com pressões mais baixas, você já tem uma folga maior em relação a isso. Mas em todas elas você tem que prestar muita atenção. Qual é o ponto de perda que você pode ter quando você tem uma água que não tem boa qualidade? Primeira delas é você entrar com essa água ou com pH que não está adequado, então você pode estar jogando, por exemplo, uma água, uma acidez alta lá para dentro, e isso vai acabar atacando os internos dessa caldeira. Sais dissolvidos. Então, tem uma série de sais que são prejudiciais para o processo. Pense o seguinte: sempre que você vaporiza essa água, a parte da água vira vapor e vai embora, e aquela quantidade de água que ficou ali ficou menor, logo a concentração desses sais aumenta. Então, você é um ciclo de concentração de sais. E até o ponto que isso acaba saturando e você começa a ter a deposição desses sais. E aí, dependendo do sal, pode ser um sal de ferro, um cloreto, sais envolvendo cálcio, né, manganês, silicatos, que é um dos piores que tem. Ele pode ou virar uma lama, que aí ele vai para o fundo da caldeira, né? Ou ele pode simplesmente virar uma espécie de incrustar na parede dos tubos, e ele acaba virando quase que uma pedra, um revestimento, e isso causa alguns problemas sérios, como, por exemplo, diferença de temperatura no tubo. Então, isso pode fazer com que o tubo entorte, rompa, né? Sofra um abalamento, né? Outro ponto importante, você acaba dificultando a troca térmica entre os exaustos da combustão e os tubos que tem a água, ou vice-versa, quando você tem a parte do exausto por dentro do tubo e a água por fora, tem esses dois tipos de caldeira. Então, é um ponto que além de atacar a questão da eficiência, isso tem uma questão de segurança de processo muito grande. Outro ponto importante é a questão de oxigênio dissolvido, não só oxigênio, mas CO2 também. Você entrar com uma água com muito oxigênio dissolvido e com CO2 dentro de uma caldeira, dada a condição de temperatura e pressão, esse oxigênio ele pode reagir formando alguns óxidos ou até mesmo atacando os internos da caldeira. Já o CO2 ele entra na forma de ácido carbônico, então ele acaba você jogar ácido para dentro de uma caldeira é sempre um problema, porque além dele se misturar com outros potenciais sais que tem ali dentro, ele pode atacar
parte de caldeiraria de metais, né, dos metais ali dentro do equipamento, quanto a liberação do íon H+, isso também acaba atacando esses metais, né? Bem, e como é que se faz esse tratamento? Isso sempre vai depender de dois aspectos. Primeiro, da qualidade da água que você tem disponível. Eu pego isso de um poço, é uma água de reuso, eu pego isso de um rio, eu pego isso de um riacho. Tem casos que você pega do mar, por exemplo, onde não tem disponibilidade, com a característica da caldeira que você tem e do processo na qual você vai usar o vapor. Então, geralmente você tem tratamentos típicos de água, né? Então, tem clarificação, tem filtragem, e aí, esses são os típicos, né? Só que esse tipo de tratamento ele acaba não atacando a parte dos sólidos dissolvidos, que geralmente são sais. E aí, para isso, você tem sistemas de abrandamento que usam trocadores de resinas de troca iônica, né? Então, são compostos que ele captura um ânion e um cátion, vai depender de cada um deles, e troca por H+ ou por OH-. Então, no final, isso vira H2O, né? Então, ele troca isso aí e reduz essa concentração. E quando o sistema é muito restritivo, no caso de caldeiras usadas para termoelétricas, você tem que usar um sistema de osmose reversa, que são membranas bem específicas que acabam filtrando esses sais, ou o sistema que a gente chama de deionizador, que é um sistema mais fino ainda para deixar uma água com menos condutividade ainda. Então, tem esses processos. No caso do retorno de condensado, que é a alimentação de água nova, também tem a questão de você extrair os gases dissolvidos. Geralmente se usa um vaso que se chama de desaerador. É um vaso onde você concentra tanto o condensado que está voltando, quanto a água nova, que a gente chama de make-up, e você injeta um pouco de vapor ali dentro, fazendo o que a gente chama de stripping, fazendo com que o ar dissolvido, ou qualquer gás que esteja dissolvido dentro dessa água, ele saia da fase líquida e vá para a fase gasosa, e isso é eliminado. E além disso, você pode entrar com sequestrantes de oxigênio, sulfito de sódio, hidrazina, enfim. Então tem os químicos também, o tratamento químico desse negócio, além da correção de pH, que você acaba dosando um pouco de ácido ou um pouco de base para garantir o pH adequado, tá? Hoje já tem empresas que terceirizam isso, então dependendo do porte da tua empresa ou o tamanho do teu sistema de geração de vapor e de tratamento de água, talvez valha a pena, tá? Essa terceirização, tá? Bem, um sistema de blowdown otimizado e automatizado, geralmente um sistema de blowdown você tem três maneiras. Ou o operador vai lá e vez ou outra abre e joga um pouco dessa água fora, e aí sai a lama e a água rica em sais, e aí vai entrar um pouco de água nova. Ou isso é temporizado, você tem uma válvula lá e temporiza e joga essa água fora. Ou você coloca um sistema de controle que mede a condutividade dessa água e ele vai abrindo de maneira adequada quando precisa. Esse sistema de blowdown otimizado, ele costuma aumentar a eficiência da caldeira em torno de 3%. Isso gera um saving no nosso modelo de R$740 mil por ano e poupa aí, reduz as emissões em 390 toneladas de CO2 equivalente por ano. Tá? E por último, a gente tem um aumento da temperatura de água de alimentação. Lembra que a gente está alimentando essa caldeira, modelo, com 40 graus. Aqui, como é que eu aumento a temperatura de água de alimentação? Eu vou botar um queimador para aquecer, eu vou botar elétrico? Não faz sentido. Aqui, ou você recupera isso do exausto, né, botando um economizador, ou você tem alguma corrente quente no teu processo, ou um exausto de um motor, de um motogerador, coisa parecida, e você aproveita isso para pré-aquecer essa água, né?
ou aumentar a quantidade de condensado que você consegue recuperar e entra com essa água um pouco mais quente na caldeira. Isso tem um potencial muito bom também de retorno, então a gente está saindo de 40 graus Celsius para 80. Isso geraria um save anual de quase R$ 1.600.000 e uma redução anual aí de 864 toneladas de CO2 equivalentes, tá? Num ano aí. Bem, pessoal, eu acho que eu me estendi um pouquinho, eu até peço desculpa, a gente passou 10 minutos e acabamos perdendo esse tempo até de bate-papo, mas eu vou ficar aqui à disposição para responder as dúvidas de vocês no tempo aí que for preciso e que faça necessário, tá? Agradeço aí a todos. Davi, primeiramente queria te parabenizar. Foi uma aula muito, muito, muito interessante. A gente recebeu uma pergunta da Renata. Enquanto você falava das melhorias de eficiência no sistema de geração de vapor, controle de resquício de combustível, ela perguntou se existe uma ferramenta que monitora esses KPIs. Não existe, ferramenta existe, tá? Ela tem sempre que ser avaliada caso a caso. Quando você já compra uma caldeira nova, geralmente os fabricantes eles já trazem a sua escolha, obviamente, a instrumentação necessária para isso. Geralmente, para você ter esse controle de ar combustível, você tem um sensor dentro da caldeira, um sensor de zircônia, que ele mede concentração de CO, de CO2 e de oxigênio, de O2. E aí, com isso, num sistema de controle de malha fechada, e com uma válvula de admissão de combustível e com um ventilador e mais um inversor de frequência, esse sistema de malha fechada ele faz esse controle baseado nessa medida desse sensor. Isso geralmente é usado para combustíveis líquidos e gasosos. No caso de combustíveis sólidos, esse sensor continua existindo, só que isso se torna um pouco mais complicado para fazer o controle da alimentação desse sólido. O que geralmente se tem feito? Você tem esteiras, que tem uma balança, então você pega o peso que está entrando ali, e tem sensores chama de NIR, infravermelho próximo. É uma onda, um sistema que joga uma onda infravermelha, né, de frequência do infravermelho, nesse combustível que está entrando, e ele consegue pegar a umidade que esse combustível tem. Então, a partir desses dados, esse sistema de controle, ele usa isso para aumentar ou diminuir a velocidade dessa esteira ou aumentar e diminuir a vazão de ar que você está jogando lá para dentro. Então, existem meios, tá? Novamente, tem que fazer conta para ver se no teu caso vale a pena o investimento, tá? Boa. O Marcos aqui também está perguntando, pedindo para você comentar um pouco sobre caldeiras. Agora eu vou dar uma travada aqui no nome da caldeira. Aquatubular. Aquatubular. Isso mesmo. Tá. A gente tem nessas caldeiras sujeitas à chama, a gente, de forma bem simplificada, vamos dizer assim, temos 3 grandes famílias: a flamo tubular, a aqua tubular e as mistas. Tá? A flamo tubular, como o nome diz, a chama ela está por dentro do tubo e por fora dele tem a água. Então é como se fosse um grande vaso com um tubo no meio, em que eu jogo a chama dentro desse tubo e a água fica se aquecendo a partir da superfície externa desse tubo. Esses são os aquatubulares. Geralmente os aquatubulares eles são os flamotubulares, tá? Flamo-tubular, a chama por dentro do tubo. Geralmente são usados em processos em que exigem até, 20 toneladas hora de vapor, é um limite típico, e pressões aí até, 15, 20 bar
de pressão, e principalmente que o consumo do vapor seja comportado, porque ele não tem ele aumentar a disponibilidade de vapor, ele tem um tempo morto, vamos dizer assim, longo, porque você tem que jogar mais combustível, tem que ter todo esse processo de transferência, e é uma massa de água muito grande para aquecer e gerar mais vapor. Elas costumam ser mais baratas, costumam ter uma manutenção muito mais simples também, tá? Costumam ser mais simples de manutenção. Só que, por outro lado, a eficiência é menor que a aqua tubular. O que é uma caldeira de aqua tubular? Talvez sejam aquela, não digo mais comum, mas elas têm se popularizado bastante, seja por ser aqua tubular ou ser mista. Tem essa mistura dos dois. Qual o princípio dela? Ela usa o princípio que a gente chama de termosifão. Nada mais é do que embaixo um grande reservatório de água, aí você tem um monte de feixe de tubo subindo, mas muito feixe mesmo, e lá em cima tem um outro vaso, que a gente chama de tubulão de vapor, né? Onde a princípio espera-se ter só vapor. Quando você tem a queima do combustível, a água passa pelo tubo, por dentro do tubo, e o combustível e o exausto por fora. Então, por isso que é aqua tubular. Quais são as vantagens? Primeiro, ela responde muito mais rápido a demandas. Então, precisei de vapor, ela responde. Saí de 10, fui para 15. Ela responde muito mais rápido, tá? Por quê? Porque ela tem uma massa de água menor, né? Então é mais rápido de aquecer, você trata só aquela água que está dentro do tubo. Ela costuma atender capacidades muito grandes, aí vai lá para, sei lá, 300, 400 toneladas hora. Geralmente são as caldeiras que são usadas aí em indústria de papel e celulose, indústria de açúcar e álcool, tá? Geralmente são essas. Essas também são as usadas em termoelétricas. Elas exigem uma qualidade de água muito maior, tá? E exigem cuidados muito maiores. Que cuidados são esses? Primeiro, manutenção. Segundo, você tem que cuidar muito do poder calorífico do combustível que você joga ali dentro, e principalmente também das vazões de ar que você joga ali dentro, porque como ela é mais ampla, e o exausto tem mais caminhos para tomar, você tem que cuidar para que não fique esse ar, não tenha caminhos preferenciais, esse exausto, né, que acaba ou aquecendo um ponto mais do que o outro ou resfriando um ponto mais do que o outro, né? Então, esse é um ponto muito importante, e o controle do nível da água, ele tem que ser muito bom, porque como ele tem menos água, qualquer variação ali, você pode deixar esse tubulão secar. E se o tubulão secar, é problema grave, tá? Porque vai superaquecer tudo internamente, e quando entrar água nova ali dentro, isso pode simplesmente vaporizar de vez e bum, né? Então, não, hoje, óbvio, essas caldeiras estão muito bem instrumentadas, estão muito bem normatizadas, né? Então não tem, assim, é uma questão de escolha. Elas são mais caras também do que as aquatubulares, e tem uma manutenção também mais apurada. Você precisa prestar mais atenção nela. E as mistas, ela acaba usando as duas, usa os princípios das duas. E pelo que eu tenho visto, é a que, principalmente caldeiras a biomassa de menor capacidade, é a que tem sido usada. Então ela traz o bom dos dois mundos, tá? Então eu não sei se eu respondi, é isso. Davi, o Jonathan perguntou ainda sobre as caldeiras aquatubulares. Ele perguntou quais são os principais problemas causados por baixo fluxo de água. Das aquatubulares. Isso. Quando você tem um baixo fluxo de água, eu vou partir primeiro do pressuposto que a água tem boa qualidade,
tá? Então, você tem um baixo fluxo de água dentro do... Primeiro, o seguinte, existe um negócio chamado turn down, na qual, se a caldeira tem uma capacidade de 100 toneladas hora, e você precisa, eu só estou precisando de 20, cara, você vai ter um problema sério. Aquela questão da gestão energética, né? Dos processos bem definidos. Você vai ter uma eficiência horrorosa e, além disso, você vai estar a 20% da capacidade máxima e, além disso, pode ser que o teu equipamento nem aguente fazer isso por muito tempo, porque a água não só é usada para gerar o vapor, mas ela também é usada para resfriar alguns pontos da caldeira. Então, quando você passa menos água, você está mexendo em todo esse projeto térmico que o fabricante fez da caldeira. Então, você pode ter pontos de superaquecimento, você pode ter um ponto com uma temperatura tão alta que a hora que você passar por água por ali, ela instantaneamente vira vapor, e aí imagina, o vapor tem 600 vezes mais volume do que a água. Então é como se você tivesse explosões, né? Além disso, a própria vaporização abrupta desse jeito, ela pode ficar arrancando pedaços pequenos da tua tubulação e isso em algum momento pode dar um furo, né? Um vazamento. Quando a água ainda tem baixa qualidade, você reduz a velocidade dessa água dentro dos tubos e você aumenta a probabilidade de deposição, quer seja de lama, quer seja desses sólidos dissolvidos, no caso de sais, você vai aumentando essa incrustação. Então, você vai ter um momento que você pode ter um tubo entupido, um tubo superaquecido. Então, começa a aparecer um monte de dificuldades. E tem a parte do teu sistema de controle. Geralmente, teu sistema de controle e proteção, se for uma caldeira bem feita, ela já vai intertravar na hora que você jogar abaixo, essa vazão abaixo do esperado, que é considerado seguro, tá? Mas, por outro lado, a parte de controlabilidade dela pode ficar bastante prejudicada, porque praticamente você não tem mais controlabilidade para baixo, você só tem para cima, né? Então, são esses pontos aí que eu acredito que possa impactar aí essa questão da vazão. Boa. A gente já se estendeu um pouquinho do tempo, Davi, mas eu queria te agradecer novamente. Foi incrível esse webinário, foi muito rico, muitas informações. Aqui tem milhares de comentários positivos te elogiando, né, por tudo. E é isso, muito obrigada. A gente vai encerrando o webinário por aqui. Se as pessoas tiverem mais dúvidas, eu já deixei o e-mail de contato e eu Ótimo. vou passando para você também. Então, muito Tá obrigado, bom. pessoal. Muito obrigada, Davi. E até mais. Obrigado, pessoal. Um bom final de semana para todo mundo. Tchau.